Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O banco poderia subir acima de 800%, isso mesmo que vocês ouviram, tá? O retorno anual composto das ações do Banco do Brasil, para quem está trabalhando num cenário de recuperação, poderia superar acima de 60% ao ano. Pablo, será que isso é possível? Será que você não está viajando? Não, pessoal. Eu vou mostrar um estudo aqui para vocês sobre Banco do Brasil, que algumas janelas de tempo o banco chegou a dar mais de 60% ao ano na média. Porém, claro que isso não veio com mar de rosas. Você precisou suportar uma volatilidade bem expressiva para que esse retorno acontecesse. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem esse segredo que o mercado está escondendo sobre o Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. A princípio, você pode pensar que eu estou no prejuízo, perdendo mais de 20 mil reais. Só que isso aqui engana, porque quando eu pego o Banco do Brasil no longo prazo, pegando desde quando eu comecei a comprar as minhas primeiras ações de BBAS3, o banco, mesmo com toda essa queda na cotação, tem me proporcionado uma rentabilidade boa de 81% numa lupa de 4 anos, que dá mais de 16% ao ano na média. Mesmo com toda a queda que o banco tem proporcionado, eu ainda estou no positivo. E na verdade, para eu ter prejuízo demoraria muito, não? Só se o banco fosse para baixo dos R$ 11, coisa que é impossível, pelo menos agora, no curto prazo. Então, assim, o Banco do Brasil é aquela tese que eu pretendo segurar no longuíssimo prazo na carteira de ações do canal. E se ficasse abaixo dos 18, 19 reais, poderia ser uma empresa para eu voltar a aportar com mais consistência, né? Até porque eu tô focando agora em outras ações, mas sim, o banco ficando nessa região de preços, eu posso voltar a olhar com bastante carinho. Inclusive, pessoal, para mim o Banco do Brasil hoje, do setor bancário, segue sendo a ação mais barata, esquecendo qualidade. Vamos parar de olhar para a qualidade. Claro que para a qualidade o Itaú é superior, é óbvio, tá? O Itaú tem um ROI maior, tem mais previsibilidade, não tem tanto trabalho com o agro, não tem ciclicidade, tá bom. Só que a gente tem que olhar para retorno, porque qualidade não é tudo, pessoal, e sim retorno é tudo, tá? Você é um investidor, você quer ter retorno. E assim, o Banco do Brasil, numa lupa longa, pegando desde o Plano Real, ele superou o Itaú em retorno, por incrível que pareça. Se você pega aqui, ó, num documento que eu tenho para compartilhar aqui para vocês, mesmo com toda essa volatilidade, o Banco do Brasil saiu de 22 centavos para essa faixa de R$19, né, a ação. Então, na verdade, ele se valorizou, pegando ali desde os anos 2000, aproximadamente 8.536%. Quando você coloca isso aqui em taxa anual composta em 26 anos no longo prazo, 8.537%, você teve uma rentabilidade média somente com a apreciação de 18,71% ao ano. E você coloca isso aqui somado a um yield de 8,5%, o Banco do Brasil, desde o Plano Real, deu aproximadamente de rentabilidade 27,21% ao ano na sua média. O Itaú, no mesmo período, deu 24% ao ano. E não se engane, 3% a mais de forma composta tende a trazer um efeito bem mais substancial no seu patrimônio. Por quê? Porque o Banco do Brasil é mais cíclico. Essa volatilidade que ele tem do agro proporciona comprar o banco barato. Então, para quem paga barato, geralmente consegue ter um bom retorno. E aqui tem os benefícios de comprar Banco do Brasil na crise, porque comprando barato você amplifica, né, esse potencial. Tanto que somente para ele voltar para o valor patrimonial, a ação do banco já precisaria se valorizar ao equivalente aí, né, mais ou menos 72% na cotação. E tem mais, esse estudo aqui de Banco do Brasil mostra que em períodos de extrema euforia, o banco tende a se valorizar a uma velocidade jamais vista, como aqui em 2004 o banco subiu 1.500%, 2016 o banco subiu 300%. Se você for, por exemplo, nesse site aqui do Mais Retorno, pessoal, super recomendo esse site. Esse site é excelente, tá?
para você analisar ações. O Banco do Brasil, pegando aqui, ó, em vários momentos na história, ele ficou cotado por esse múltiplo atual. 2004 ficou cotado por 0,50 de PVP, 2016, 2020 e agora o mesmo cenário está se repetindo. 1997, todo momento que o banco ficou depreciado, ele precedeu uma valorização expressiva com a recuperação. Então, para quem pensa no longo prazo, pode ser sim uma ação que proporcione um bom retorno ao acionista. Tanto que em algumas janelas de tempo, muitos se enganam, mas sim, o Banco do Brasil já chegou a dar mais de 60% ao ano na média, para quem pega quando o banco está em crise, tá? Porque não adianta, você só vai conseguir essas rentabilidades se algo ruim está acontecendo, porque o mercado tem que pagar muito barato. Vamos colocar aqui, ó, no ciclo de 2003 para 2007, que foi um ciclo de boom de commodities. Isso mesmo, tá? O Banco do Brasil é uma empresa de commodities, então seja bem-vindo aí, não é uma empresa previsível. E também, pela minha surpresa, recentemente eu descobri isso aqui sobre o Banco do Brasil. Aí, ó, perceba aqui, ó, 2003 até 2007, o banco deu de rentabilidade 712%, já incluindo o reinvestimento do provento, que é o retorno ajustado. Então, se você pega aqui em taxa anual composta, 712% de rentabilidade numa lupa de 4 anos, né, de 2003 até 2007 demorou isso, o banco deu 70% ao ano na sua média. Ah, Pablo, mas essa é a única janela. Não, vamos pegar outra janela também, ó. A janela do ano de 2016, onde o banco também teve crise, como está tendo agora. A inadimplência na época estourou. E para quem segurou o banco e acreditou na recuperação, ganhou muito dinheiro. Vamos colocar aqui, antes da pandemia, né? Até mais ou menos 2019, que foi aqui o boom da bolsa. De fato, foi até 2019. Então, na verdade, o Banco do Brasil, em apenas 3 anos, ele deu o equivalente de 261%. Chegou a 300% até antes do Covid, né? 300% de rentabilidade. Então, se você colocar aqui, ó, 300% de rentabilidade numa lupa, de 4 anos, desde 2016 até 2020, o banco deu 42% ao ano na sua média. Isso que a gente nem teve boom de commodity. Então, perceba que o banco, quando fica barato, como está agora, e precede essa recuperação, você tem de ganhar bastante dinheiro. Inclusive, o retorno hoje embutido na ação pode ser alto. Porque se o banco retomar apenas ali para o valor patrimonial médio em mercados mais eufóricos, as ações do banco já teriam que subir 158%. Se isso acontecer numa lupa de apenas 4 anos, repetindo o padrão como aconteceu no passado, 158% em 4 anos, isso dá 26% ao ano. Aí se você soma 1 menos payout, né, vezes um ROI em recuperação de 20%, o lucro do banco pode crescer a uma taxa de 14%. Soma uma taxa de valorização e soma a uma taxa de pagamento de proventos, pondo que ele volte com provento de 15%, porque hoje, né, você poderia ter aí 55% ao ano na média, com o Banco do Brasil olhando para a recuperação. Pablo, só que por que você está pondo yield de 15%? Porque para quem está comprando a preço de hoje a R$19, vai ter um yield on cost alto, olhando com a recuperação, você vai ter pago 3 vezes de PL. E aí 1 dividido por 3 vezes payout de 45%, você terá 15% ao ano em yield. Entende o meu cálculo? Então sim, para quem está comprando hoje visando a recuperação, pode fazer bastante sentido, pode conseguir uma rentabilidade bem acima da média. Só que assim, é difícil você exercitar esse comportamento, porque tudo está indo contra, tudo está indo ao seu desfavor. Dividendo baixo, a ação não para de derreter, o banco está tendo alta de inadimplência, ruído do mercado. Esse retorno, ele é caro, ele não vem acompanhado de tranquilidade, é um retorno que você vai precisar ter muito estômago para suportar as quedas. Porque você vê aqui, ó, você pega um Banco do Brasil, vamos supor que você tenha 200 mil no banco, vamos supor, tá? Apenas hipotético. Se o banco tirar 60% ao ano com a recuperação numa lupa de 5 anos, olha o que poderia se transformar, 2 milhões de reais. Já com o mais previsível, Pique Itaú, que vai te dar ali uns 33, 35, que também já é bom em 4 a 5 anos, você vai transformar em quase 1 milhão, a metade disso. Então, você vai ter o dobro de capital, porém com o dobro de dor de cabeça. Então, vai do investidor avaliar. Claro, você não precisa ser radical, concentrar toda a sua carteira em Banco do Brasil. Mas para mim, uma grande concentração faz sentido, porque eu quero colher essa recuperação. E eu tenho outras ações. Enquanto o Banco do Brasil fica sendo o patinho feio da carteira, eu tenho o Itaú me dando recorde de rentabilidade, eu tenho a BR Parts, eu tenho a BB Seguridade, eu tenho a Petrobras, eu tenho a Vale, eu não tenho só o Banco do Brasil na carteira. Então assim, esse é o importante, né? De nesses momentos de dificuldade, você ter outras ações tapando o buraco. E aí quando o banco voltar a recuperar, a sua carteira vai decolar como um todo. E lógico que as grandes oportunidades aparecem e não são no céu de brigadeiro, né? É quando tudo está indo mal, que é o que está acontecendo agora
com as ações do Banco do Brasil. E aí você, com a recuperação do agro, queda na taxa Selic, reprecificação de múltiplos com entrada de capital estrangeiro, o Banco do Brasil pode voltar a se valorizar, a bolsa subindo, como aconteceu em 2016 ou 2020. O banco teria tudo para decolar na cotação e voltar com bons pagamentos de proventos. E esse retorno de 800% pode acontecer. Olha o que aconteceu em 2004, por exemplo. Você viu, o banco subiu 1.500%. Se você colocar uma taxa anual composta para que o banco cresça uma taxa de 10% ao ano, supondo hoje que o banco tem um lucro de 20 bilhões, né? Nem estou sendo aqui tão otimista. Numa lupa de 13 anos, o Banco do Brasil lucrará 69 bi daqui a 13 anos. Então, se ele pagar um PL de 12, olha só que legal. Sobre a cotação atual, sobre o valor de mercado atual de 110 bilhões, você teria um potencial de alta de 652%. Colocando com valorização, dividendos, reinvestimento, o Banco do Brasil poderia te gerar mais de 40% a 50% ao ano na média, só do fato dele estar abruptamente barato. Então essa daqui é minha visão com o Banco do Brasil. Então vai necessitar de paciência, não tá fácil, tá? O banco tá pagando um provento baixo, bem baixo mesmo. A perspectiva nesse ano é num provento na faixa de 4%, já descontando os impostos. Então assim, é um case de paciência, né? E o Banco do Brasil tá testando a sua paciência. Assim como a Petrobras testou lá no ano de 2016, e quem comprou foi um baita negócio. Só que é fácil falar quando já recuperou, quando já decolou, o mercado começa a endeusar a empresa. Mas quando a coisa tá dando ruim, aí ninguém fala. E todo mundo fala que é uma péssima ação, que é melhor vender tudo, melhor focar em outras. Então assim, é contraintuitivo. As grandes oportunidades só aparecerão nos momentos de incerteza, como tá acontecendo agora. Aí depois que o banco recuperar, todo mundo vai passar a comprar ações do Banco do Brasil. E essa é a pior coisa que você faz, porque o banco é cíclico. Você comprar nos momentos eufóricos, você só está cavando o seu próprio buraco. Diferentemente de você comprar no momento de estresse, que é o que está acontecendo agora. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. São apenas estudos, tá, pessoal? E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Primeiro de conversa é que ela é totalmente vitalícia e mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto é que ela contém aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma, fora que também você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais, você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é essa perspectiva. Em particular, tenho o banco na carteira, sigo firme aportando no longo prazo e acho que será uma ação vencedora olhando para o horizonte lá no futuro. Não agora, mas sim olhando daqui, né, 3 anos ou mais. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!